E se você tivesse visto o mar se abrir diante dos seus olhos? Se tivesse caminhado em solo seco, enquanto paredes de água se erguiam como muralhas de cada lado? Agora imagine, 3 dias depois dessa vitória, a mesma multidão que celebrou a liberdade, correndo desesperada atrás de água no deserto. E quando finalmente a encontram, o que deveriam beber, fere suas gargantas com amargura. Esse é o ponto em que a fé é testada. Não no mar aberto, não nos dias de vitória, mas na escassez. E é exatamente aí que Deus começa a revelar quem Ele é. O Deus que sara, o Deus que provê, o Deus que transforma amargura em esperança. O povo de Israel avançava, guiado pela coluna de nuvem que se erguia no horizonte, como um lembrete constante da presença divina. Atrás deles, o Mar Vermelho repousava, ainda marcado pelos ecos da vitória. Nas praias, jaziam os restos dos exércitos do faraó, testemunhas silenciosas de que Deus havia lutado por eles. Seus corações transbordavam de alegria pela liberdade recém-conquistada, e por um momento, todo o murmúrio cessara. Mas a jornada se estendia por terras áridas e montanhas estéreis, onde o sol queimava a pele e o vento seco cortava os lábios. 3 dias se passaram sem uma gota de água para aliviar a sede. Quando finalmente avistaram as fontes de Mara, um grito de esperança correu pelo acampamento. Água! Água! Homens, mulheres e crianças correram apressadamente. Mas ao provarem, sentiram a amargura que lhes feriu a garganta. A alegria se transformou em desespero. Moisés, cercado de censuras, elevou seu clamor ao céu. E o Senhor lhe mostrou um lenho que, ao ser lançado nas águas, as tornou doces. Ali, Deus fez uma promessa. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. De Mara, seguiram para Elim, um oásis de 12 fontes e 70 palmeiras, um refúgio de frescor e descanso no meio do deserto. Mas a paz durou pouco. Ao completar 1 mês desde que deixaram o Egito, o deserto de Sim os envolveu em sua vastidão sem vida. As provisões rareavam, e a incerteza corroía a confiança. Em vez de clamarem ao Deus que já havia aberto mares e transformado águas amargas, voltaram-se contra Moisés e Arão. Quem dera que nós morrêssemos, quando comíamos pão até fartar, nos tendes tirado, para matardes de fome a toda esta multidão. Êxodo 16, 3. Temiam pelo amanhã, esquecendo-se de que o presente ainda era sustentado pela mão divina. Deus, porém, permitia essas provações para moldar seu caráter, para que se voltassem a Ele, não apenas como libertador, mas como provedor diário. Sua incredulidade era uma sombra lançada sobre a luz da promessa, e mesmo assim, o Senhor permanecia fiel, pronto para revelar novas provas de seu cuidado. O propósito de Deus não era apenas conduzir Israel a uma terra fértil, mas formar neles um caráter digno dessa herança. Ele os tirara do Egito para fazê-los um povo honrado entre as nações, portadores de encargos sagrados. Mas isso exigia preparo, um coração que confiasse nele mesmo em meio à escassez. Se tivessem lembrado as pragas que os livraram, a Páscoa que preservou seus filhos, o caminho aberto no mar e a destruição dos inimigos, teriam encontrado forças para suportar. Contudo, viam apenas as dificuldades presentes e ansiavam pelo fim da jornada, esquecendo que cada passo era parte do treinamento divino. A história de Israel no deserto foi escrita para nós, para que aprendamos a enfrentar nossas próprias Mara, e sim com fé. As mesmas mãos que sustentaram o povo no passado continuam a nos guiar rumo à Canaã celestial. E a pergunta que ecoa é: em meio ao deserto que atravessamos hoje, vamos murmurar ou confiar? Quantos olham para a incredulidade de Israel no deserto e dizem a si mesmos que se estivessem lá, teriam sido diferentes, firmes, agradecidos, cheios de fé? Mas quando o calor da provação os alcança,
mesmo em pequenas aflições, revelam a mesma inquietação. Murmuram contra o método que Deus escolhe para purificá-los, e ainda que o presente esteja suprido, vivem escravos da ansiedade pelo amanhã. Veem sombras de escassez antes mesmo que ela exista. Ampliam obstáculos até que estes ocultem as bênçãos. Em vez de se voltarem àquele que é a fonte de toda força, afastam-se, permitindo que o medo se torne um muro entre eles e Deus. É uma pergunta que corta o coração. Fazemos bem em viver assim? Jesus, o amigo fiel, carrega interesse por cada detalhe de nossa vida. Todo o céu se inclina para cuidar de nós. E, no entanto, a desconfiança entristece o Espírito Santo. Ele nos chama. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, 29. Podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. 1 Pedro 5, 7. O apóstolo Paulo nos adverte. Vede, irmãos, que nunca haja um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. A fé que Deus espera de nós não é frágil, mas firme, ativa e constante. Em vez de nos perdermos em queixas, deveríamos nos unir ao salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos 103, 1, 2. Assim como não esqueceu de Israel, o Senhor também não se esquece de nós. No deserto, instruiu Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. Alimento diário, porção a porção, lembrando-lhes que dependiam inteiramente de sua mão. No sexto dia, receberiam o dobro, preservando a santidade do sábado. Moisés anunciou à congregação: À tarde vos dará carne para comer, e pela manhã pão a fartar. As vossas murmurações são contra o Senhor. Êxodo 16, 8. E naquele momento, enquanto Arão falava ao povo, algo extraordinário aconteceu. Eles voltaram o olhar para o deserto, e ali, na nuvem, brilhou a glória do Senhor. Êxodo 16, 10. Um esplendor indescritível iluminou a cena. Mais que luz, era a própria presença divina se revelando. Não era apenas um consolo visual, mas uma lição eterna. Não era Moisés quem os guiava, mas o Deus Altíssimo. Ele estava ali, entre eles, sustentando, provendo, conduzindo. Cada manifestação visível era um chamado para que o povo o conhecesse e confiasse. Mas essa verdade não era apenas para Israel, é para nós hoje. O Deus que apareceu na nuvem no deserto ainda se revela no meio de nossas dificuldades, lembrando-nos de que não caminhamos sozinhos e que mesmo antes de pedirmos, Ele já preparou o pão que descerá sobre o chão da nossa jornada. Ao cair da noite, o vento do deserto trouxe consigo um som suave, como o bater de asas. Nuvens vivas de codornizes desceram sobre o acampamento, tantas que cobriram o chão e proveram carne para todos. Pela manhã, o silêncio era quebrado apenas pelo leve sussurrar do orvalho sobre a areia. Quando ele se evaporou, ficou à vista uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada, branca como a semente de coentro, delicada como o pó da manhã. Moisés declarou: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16, 14, 15 e 31. O povo chamou-o maná. Moído em moinhos ou pisado no grau, cozido ou assado, tinha o sabor suave de bolos de mel, o gosto da provisão divina. Cada um colhia um gomer por dia, nem mais, nem menos. Quem colhia muito não sobrava, e quem colhia pouco não faltava, como ensina Paulo, para que haja igualdade. 2 Coríntios 8, 13 e 15. No sexto dia, algo extraordinário acontecia. A colheita era dobrada, e o excedente permanecia fresco para o sábado. Moisés instruía: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que sobejar, ponde em guarda até amanhã. Êxodo 16, 23. E, ao contrário dos outros dias, não se estragava. Assim, semana após semana, Israel presenciava 3 milagres: porção dobrada no sexto dia, ausência de maná no sétimo, e preservação perfeita para o dia santo.
Era a lição viva de que o sábado já era conhecido e santificado antes do Sinai. Aqueles que tentavam recolher no 7º dia nada encontravam, e o Senhor perguntava: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, 28. Por 40 anos, o pão dos anjos, Salmos 78, 24, 25, caía do céu, lembrando que a segurança não estava nos campos férteis, mas nas promessas de Deus. O maná apontava para algo muito maior. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6, 48, 51. E a promessa ecoa até o Apocalipse: ao que vencer darei, do maná escondido. Apocalipse 2, 17. Ainda assim, mesmo alimentados pelo céu, o coração de Israel vacilava. Deixando o deserto de Sim, chegaram a Refidim, onde não havia água. Logo, a lembrança da providência recente se dissipou, substituída pela exigência: dá-nos água para beber. Êxodo 17, 2. Moisés, paciente, respondeu: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas a raiva cresceu, a suspeita envenenou o povo, e acusaram seu líder de querer matá-los para se enriquecer. No tumulto, pedras quase foram erguidas contra o homem que Deus havia escolhido. O deserto, mais uma vez, revelava não apenas a necessidade de pão e água, mas a sede mais profunda, a de fé verdadeira. Moisés sentiu a angústia profunda do povo e clamou ao Senhor: que farei a este povo? A resposta veio clara e firme: deveria tomar os anciãos de Israel e a vara com que realizara prodígios no Egito e ir à frente do povo. O Senhor lhe disse: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés obedeceu, e da rocha brotaram águas como uma torrente viva, suprindo abundantemente o acampamento. Deus usou a vara não para juízo, mas para livramento, demonstrando sua misericórdia mesmo diante da murmuração e incredulidade do povo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Salmos 78, 15 e 16. Embora Moisés tenha ferido a rocha, era o Filho de Deus, velado na coluna de nuvem, quem estava ao lado, fazendo jorrar a água da vida. Toda a congregação viu a glória do Senhor, e só a presença da nuvem os protegia do fulgor terrível do Deus Santo. Mesmo assim, o povo em sua sede duvidava: está o Senhor no meio de nós ou não? Questionavam o motivo da ausência de água, esquecendo as múltiplas provas da fidelidade divina. Por isso, Moisés chamou aquele lugar Massá, tentação, e Meribá, contenda. Mas os desafios continuavam. A incredulidade e murmuração abriram caminho para o inimigo. Os amalequitas, ferozes e implacáveis, atacaram o acampamento, ferindo os mais fracos e cansados que ficavam na retaguarda. Moisés, conhecendo a fraqueza do povo para a guerra, designou Josué para liderar um exército contra os invasores, enquanto ele, Arão e Hur subiam a uma colina próxima. De braços erguidos e segurando a vara de Deus, Moisés orava fervorosamente. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Quando cansava e as baixava, o inimigo ganhava vantagem. Arão e Hur lhe sustentaram os braços até o pôr do sol, e assim Israel derrotou os amalequitas. Este gesto simples, mas poderoso, era um símbolo da dependência total em Deus. Moisés representava o líder intercessor, e o povo precisava apoiar seu líder enquanto confiava na força divina. A vitória não vinha apenas da oração, nem apenas do esforço humano, mas da união entre ambos. O líder orava e o povo lutava, cada um cumprindo seu papel sob a direção divina. Essa lição ecoa para nós hoje. Prevalecemos na batalha espiritual quando confiamos plenamente em Deus e agimos com coragem e fidelidade. Após a vitória, Deus ordenou que Moisés escrevesse tudo num livro, para memória futura,
especialmente para Josué e as gerações seguintes. Êxodo 17:14. Ele declarou que a memória de Amaleque seria apagada debaixo dos céus, porque aquele povo, conhecedor do poder de Deus, o desafiou com ódio e incredulidade. Deuteronômio 25, 17, 19. Amaleque representava a resistência ao plano divino, um inimigo do trono de Jeová, que buscava destruir o povo escolhido. Enquanto a batalha acalmava, notícias chegaram do acampamento. Jetro, sogro de Moisés, aproximava-se com sua família. Havia tempo de festa e alívio para o líder cansado. Jetro, homem sábio, viu logo o peso das responsabilidades sobre Moisés e aconselhou uma divisão justa das tarefas, recomendando juízes idôneos para administrar casos menores, aliviando o peso do líder para que ele pudesse se dedicar ao papel mais alto de intercessor e legislador. Moisés aceitou a sábia orientação, trazendo ordem e justiça ao povo. De Refidim, guiados pela coluna de nuvem, Israel prosseguiu por terrenos ásperos, entre montanhas escarpadas que pareciam muralhas intransponíveis. Porém, em meio a essas defesas naturais, encontravam passagens e vales que se abriam para a próxima etapa da jornada. Finalmente, diante deles, erguia-se o majestoso Monte Sinai, envolto na coluna de nuvem que repousava em seu cume. O povo acampou aos seus pés, onde permaneceriam quase um ano, protegidos pela coluna de fogo à noite e sustentados pelo pão do céu que suavemente caía enquanto dormiam. A aurora dourava as montanhas, enquanto o espírito dos viajantes sentia a solenidade do momento. Ao redor, as colinas pedregosas e as gorges profundas sussurravam a eternidade e a majestade do Criador, aquele que pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 40, 12. Ali, diante do Sinai, Israel receberia a revelação mais sublime e santa que Deus já fizera aos homens, uma mudança radical para afastar os vestígios da servidão e idolatria e erguê-los a um nível moral mais elevado. Amaleque representava a resistência ao plano divino, um inimigo do trono de Jeová, que buscava destruir o povo escolhido. Deus estava a agir a fim de erguê-los a um nível moral mais elevado, outorgando-lhes um conhecimento de si. A jornada de Israel no deserto não é apenas uma história antiga. É um espelho da nossa caminhada hoje. Cada fonte amarga, cada porção de maná, cada rocha que jorra água, tudo aponta para um Deus que continua sendo fiel. Assim como ele sustentou Israel passo a passo, também nos convida a confiar, mesmo quando o caminho parece árido. Porque a verdadeira promessa não é apenas a terra, mas a presença constante daquele que nos guia. Obrigado por ter caminhado conosco até aqui. Que a fé do Deus que abriu o mar e fez chover pão do céu fortaleça também a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos como este. E lembre-se, a história continua e você faz parte dela.